Bom dia, meus amigos, aqui sou eu com você, Silvano Silva, e eu vim trazer para você hoje um assunto muito importante. Como todos vocês sabem, hoje é o dia dos finados, e eu quero deixar aqui para vocês os meus sentimentos, que hoje é um dia de muita lembrança. Lembrança traz saudade, saudade às vezes traz sentimentos bons, às vezes sentimentos ruins, mas nesse dia dos finados eu quero trazer um assunto muito importante para todos vocês. E é interessante que tem uma frase que diz, uma frase muito conhecida, que diz assim: eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar a todo mundo. Eu tenho observado que muitas das vezes eu trago um assunto e muitas pessoas vão lá e dão um dislike, tentam sair do canal porque não consideram aquele determinado assunto. E eu quero deixar bem patente para vocês que eu continuarei seguindo o meu coração, continuarei trazendo matérias e assuntos que eu acredito. Com certeza ouvirei a cada um de vocês sempre que vocês me derem um toque, ok, pessoal? Mas eu preciso ouvir o meu coração. E eu vim aqui hoje trazer um assunto muito importante para todos vocês. Como vocês sabem, uma das grandes políticas de Jair Bolsonaro para o exterior é a parceria do Brasil com Israel. E essa parceria do Brasil com Israel é uma coisa muito importante, muito mais importante do que você pode imaginar. Isso pode depender da bênção e da maldição sobre o Brasil. E você pode dizer que é isso, cara, você está indo longe demais, bênção e maldição. É isso aí que você ouviu, bênção e maldição. Mas antes de eu entrar nessa questão, eu quero comentar algumas coisas com vocês. E como hoje é o dia de dos mortos, eu quero contar para vocês a história de um povo que estava morto. E esse povo reviveu. É isso aí, que isso, o povo estava morto e reviveu. Sim, eu vou contar para vocês a história de um povo que morreu e esse povo reviveu. E que povo é esse? O povo judeu, o povo de Israel. Eu quero ler com você a Bíblia Sagrada. Você não precisa a Bíblia Sagrada agora, pode abrir depois. Em Ezequiel, capítulo de número 37, a Escritura Sagrada conta a história do Vale dos Ossos Secos. Quando Deus chama o profeta e manda ele ir até esse vale, ele vai em sonho, Deus diz: profetiza sobre esses mortos. E no verso de número do 10 em diante, Deus dá uma profecia direto para o povo de Israel. E uma profecia que veio se cumprir nos dias atuais. Diz assim, verso 10: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Portanto, profetiza, e assim diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Gente, essa profecia de Deus para o povo de Israel se cumpriu no ano de 1947 e 1948. E essa profecia só pôde se cumprir através de um brasileiro famoso chamado Oswaldo Aranha. Talvez você não conheça a história de Oswaldo Aranha e talvez você não conheça essa história que eu vou contar para você. Mas isso é um fato público, você pode estudar na internet e você vai ver que nada do que eu estou dizendo aqui é invenção ou mentira ou coisa da minha cabeça. Tudo isso está registrado pontinho por pontinho na história. Então vamos lá contar para você a história. Você sabe muito bem que, como o próprio Jesus Cristo profetizou, não ficaria pedra sobre pedra em Jerusalém. Houve uma grande revolta em Jerusalém, no ano ainda de Cristo, no ano 70, e Roma mandou um imperador chamado Tito. Esse imperador destruiu Jerusalém. Destruiu. E contaram-se que havia ouro entre as ruínas de Jerusalém, entre as pedras do templo. Então ele desmontou pedra por pedra para encontrar ouro em Jerusalém. E o povo de Israel foi disperso pelo mundo. Foram separados pelo mundo, foram perseguidos, assassinados, destruídos por toda essa terra. E o que aconteceu? Eles fugiram para várias nações, fugiram para todas as partes. E achavam que esse povo seria consumido ou extinto da terra. Mas sobre esse povo pesava uma promessa de Deus. E observe bem, passou quase 2000 anos.
quando chega o ano de 1900, na verdade foi 1890, o povo de Israel começa a voltar para Jerusalém, começa a voltar para Israel. Mas eles não eram muito aceitos em Israel. Não eram muito aceitos, porque já estavam ali os palestinos, estavam povos árabes. Então eles viam o povo judeu voltando para Israel como uma invasão. Então eles começaram a perseguir o povo de Israel. Mas começou a voltar em quantidade cada vez maior. Saía 1 milhão de povo judeu de uma parte e começaram a voltar para a região de Israel. E foi exatamente nesse período que se levanta a maior perseguição que se tem história contra o povo judeu, que foi o período da Segunda Guerra Mundial, quando Adolf Hitler começa a perseguir os judeus na Alemanha e em outros países, como Polônia, aonde os alemães entravam, eles perseguiam e matavam os judeus e levavam para os campos de concentração. Essa perseguição foi uma perseguição gigantesca, mas o povo de Israel, o povo judeu que fugia da Alemanha, que conseguiu fugir, estava todo mundo voltando para Israel. E o que acontece? Quando termina esse período da guerra, em 1947, já havia uma grande quantidade, milhares de judeus já em Israel, em Jerusalém. E começou uma batalha porque eles queriam ser reconhecidos como nação, queriam ser reconhecidos como Estado. Mas os povos árabes não aceitavam o retorno do povo judeu para a sua terra. Então, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, como eu comentei com vocês, ele era naquele período o presidente da ONU, o chefe do Comitê das Nações Unidas. E esse brasileiro, ele articulou, ele conversou com países que eram inimigos de Israel, ele conversou com nações que não aceitavam que Israel voltasse a ser uma nação. E eu vou passar para você não ficar só nas minhas palavras, observe o dia da votação em que Israel voltou a ser uma nação. Dá uma olhada. You all know how to vote. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no. And the abstainers always they know what to say. We will start it now. Argentina, abstention. Brazil, yes. France, yes. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. The United States, yes. The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. As the result was made public, a wave of ecstasy swept over the Jews of Palestine. They now experienced what generations of Jews before them could only imagine in their dreams. All Jewish history seemed to have been directed toward this moment. On that same day, Jews gathered beneath the Arch of Titus in Rome. This triumphal arch, honoring the Roman Caesar who had destroyed Jerusalem, symbolized the beginnings of the Jewish problem. Here they offered prayers of thanksgiving, declaring that the land which had fallen captive 2,000 years ago had now risen to life once again. No longer were the Jews without a home. E aí, vocês conseguiram ver? Então, nesse período, esse cara, Oswaldo Aranha, esse ícone, ele é adorado em Israel. Ele é muito reconhecido em Israel até hoje. Existem ruas com o nome de Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, representando o Brasil nesse momento, votou sim para Israel. Votou sim, não só isso, ele articulou contra os judeus, que ele segurou essa reunião que deveria ter acontecido antes. E se acontecesse antes, Israel não voltaria a ser uma nação. Ele articulou, conversou com nações inimigas de Israel e conseguiu
que Israel voltasse a ser uma nação. E, gente, muita gente acredita até hoje, que o Brasil é abençoado, foi muito abençoado por Deus, porque o Brasil abençoou Israel. Tá dando para entender? Porque o Brasil abençoou Israel. E isso está na Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo de número 12. Aí você vai dizer que isso, cara, você está trazendo fanatismo, isso aí não tem nada a ver. Será que não tem nada a ver? Você não acredita na Bíblia Sagrada? Porque se você acredita na Bíblia Sagrada, se você acredita nesse livro aqui, esse livro que Jair Bolsonaro tem levantado tanto e tem dito, conhecereis a verdade. Em Gênesis capítulo de número 12, verso de número do 2 em diante, Deus disse assim para Abraão: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecer-te-ei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Meu amigo, isso foi uma promessa que o próprio Deus disse para Abraão, dizendo: Abraão, quem abençoar Israel, quem abençoar você, quem abençoar a nação de Israel, será abençoado por mim. Mas quem amaldiçoar a nação de Israel, será amaldiçoado por mim. Observe o governo do PT. O PT se levantou contra Israel de todas as maneiras. Dilma não quis receber o novo embaixador de Israel. Chamou o embaixador do Brasil que estava em Israel de volta. Perseguiu, fizeram aqui no Brasil, deixaram vir uma embaixada da Palestina que nem é reconhecido como nação. Ou seja, uma perseguição total ao povo de Israel. E o que aconteceu com o Brasil no período do governo do PT? Olha a desgraça. A esquerda no Brasil odeia o povo de Israel. Mas eles odeiam Israel porque eles foram ensinados dessa maneira por pessoas que têm a mente totalmente contrária à nação de Israel, mente totalmente deturpada. Mas o que acontece? O povo judeu é o povo da promessa. Existe uma promessa de Deus sobre esse povo. E olha para você entender como essa situação é poderosa. Quando o povo de Israel voltou a ser uma nação, né, em 1948, conta-se até que Oswaldo Aranha foi nomeado e foi indicado para ser o ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Mas ele não foi o ganhador daquele ano, mas ele deveria ser, porque ele foi o homem que buscou a paz e fez Israel voltar a ser uma nação. Quando foi em 1967, anote essa data, 1967, houve uma reunião das maiores nações árabes em torno de Israel, e eles se reuniram no exército de mais de 600 homens, de 600 mil homens, dizendo: vamos acabar hoje com Israel, vamos riscar Israel do mapa. E vieram com tanques, uma coalizão. Conta-se que Israel tinha aproximadamente 50 mil soldados. Ajuntando todos, diziam que havia aproximadamente 100 mil soldados. Né? O povo que estava contra Israel, havia mais de 800 aviões, só aviões. E Israel tinha aproximadamente 100 aviões. Observa o que eu vou dizer para vocês aqui, o que aconteceu. Eu vou dizer não. Assiste esse vídeo aí que eu vou passar para você e olha o que aconteceu no que é chamado de a Guerra dos 6 Dias. Essa guerra é muito importante. Dá uma 1967. Guerra dos 6 Dias. Uma coalizão de países árabes se levantam contra o pequeno Israel. O lado dos inimigos era altamente superior. Do lado da coalizão árabe, Egito, Jordânia, Síria, Iraque, Kuwait, Argélia, Arábia Saudita e Sudão. Ao lado de Israel, apenas Israel, ao menos humanamente. Comparativamente, veja o tamanho de Israel em azul em meio aos países coligados em verde. Israel tinha um efetivo de 50 mil soldados, a coalizão de 280 mil. Israel contava com 197 aviões, os árabes 812. Israel contou 779 vítimas, os árabes 24 mil. Enquanto Israel teve 2 mil feridos, os árabes tiveram 45 mil. Os árabes tiveram 400 aviões destruídos e Israel, nenhum. O que parecia ser uma guerra sangrenta e sem chances para Israel, mostrou ser um dos maiores livramentos de Deus ao seu povo. Algo sobrenatural ocorreu durante os 6 dias de guerra. Em Sharm el-Sheikh, 2 paraquedistas israelenses encontraram com um tanque egípcio cheio de armas
canhões carregados, e 18 soldados se renderam, dizendo que quando viram soldados israelitas, as mãos ficaram paralisadas. Não puderam mover os dedos e um medo terrível se apossou deles. No Sinai, prisioneiros egípcios disseram ter visto anjos ao lado dos israelitas. Um homem de branco apareceu por alguns segundos entre as fileiras, e os egípcios, em assombro, fugiram. A imprensa divulgou que, durante a guerra, grande número de estranhos objetos foram observados no ar, provocando pânico entre as tropas árabes. 1000 soldados egípcios se entregaram a seus opositores, porque se viram rodeados por milhares de israelenses e por 10 tanques. A terra de Gaza foi abandonada e encontrada deserta. O comando egípcio deu ordem para abandonar todo o equipamento e fugir de volta para o Egito. 1967 era como se um homem fosse com 1000, e o Deus de Israel concedeu-lhe... Pode entrar na internet, pode estudar. Gente, todo mundo, todos os especialistas diziam que não tinha como o povo de Israel vencer essa guerra. Mas sabe por que eles venceram? Porque sobre o povo de Israel estava a poderosa mão de Deus. Como vocês viram no vídeo contando, o povo judeu disse que foi um milagre de Deus. Conta que tinha aviões que estavam com bombas para explodir, que eles pousavam assim do nada. E o próprio piloto não sabia por que estava pousando. Conta que eles viam objetos nos céus. Exércitos que vinham para atacar os guerreiros de Israel. Viam grande multidão de soldados, parecendo que o exército de Israel era maior do que o exército árabe. E, gente, Israel sozinho não teve ajuda dos Estados Unidos, não teve ajuda de ninguém. Israel sozinho enfrentou aproximadamente 6 a 7 nações mais poderosas do que ele. E eles conseguiram vencer. E eles mesmos disseram, foi um milagre de Deus. Sabe por quê? Porque Deus agora trouxe esse povo da sepultura. E esse povo está sendo abençoado por Deus. Agora falta uma coisa acontecer com Israel. E através do governo de Donald Trump, o Donald Trump anunciou que estaria reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel. E eternamente é a capital de Israel. E agora, quando Bolsonaro anuncia, dizendo para todos, eu reconheço Jerusalém como a capital de Israel, sabe o que Bolsonaro está dizendo? Bolsonaro está dizendo, eu, Bolsonaro como presidente do Brasil, abençoo a nação de Israel. E sabe o que isso acontece depois disso tudo? Observe o que diz a palavra de Deus, Gênesis capítulo 12, versículo de número 2. Abençoarei os que me abençoarem e amaldiçoarei os que me amaldiçoarem. Meu amigo, agora que o Brasil abençoa Israel, o Deus de Israel vai abençoar o Brasil. E, gente, isso não é historinha, não. Olha para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vivem um momento de grande prosperidade. Os Estados Unidos, mesmo diante de todas as batalhas que tiveram, sempre viveu em prosperidade. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos sempre defendeu isso como base. Defenderemos a nação de Israel. Todos os presidentes que assumiram os Estados Unidos tiveram essa defesa. Vamos defender o povo de Israel. E enquanto os Estados Unidos defendem Israel e abençoam a nação de Israel, Deus tem abençoado a nação dos Estados Unidos. E agora que Bolsonaro põe no seu coração esse desejo, eu também abençoarei o povo de Israel. Deus lá no alto céu olha para a nação de Israel e diz, se vocês, Brasil, estão abençoando o meu povo escolhido de Israel, eu abençoarei vocês também. Então eu quero dizer de todo o coração para vocês, essa nação estava morta e reviveu. Voltou a viver, voltou a ter esperança. E agora que o Brasil está abençoando Israel, Deus vai abençoar o Brasil de forma especial. Ok, pessoal? Então, digo aí para vocês, tem muita gente que pode não gostar desse vídeo, achar que é fanatismo, mas eu estou dizendo para vocês, tudo que está aqui na Bíblia Sagrada, isso é fato histórico, ok? É fato histórico. Esses casos que eu citei para você do Oswaldo Aranha, da volta do povo de Israel, tudo é fato histórico. Essa guerra dos 6 dias também é um fato histórico. Ninguém até hoje entende como Israel venceu. Um exércitozinho minúsculo venceu um exército de 600 mil homens. Como Israel conseguiu? Conseguiu porque a mão de Deus abençoou Israel. E quem abençoou Israel é abençoado pelo Deus de Israel.
Ok? Então, vamos ficar muito contentes. Eu fico muito contente quando o Bolsonaro diz isso. Vou tirar a bandeira do Brasil que está em Tel Aviv e vou trazer para Jerusalém, reconhecendo que Jerusalém é a capital de Israel. Meu amigo, você pode até dar dislike e sair do meu canal, mas eu digo isso aqui de coração para vocês. Agora que o Brasil abençoa Israel e não mais persegue como fez o governo do PT, Deus olha para o Brasil, estende as suas mãos e diz: agora sobre vocês, Brasil, estarão abertas as portas do céu para vos abençoar. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família.